Infelizmente, os nossos governantes deveriam, em vez de criar tantas leis inconstitucionais, se preocuparem mais com assuntos como estes e vários outros sobre violência, impondo leis mais severas, bem como uma divulgação de uma conscientização maior sobre o caso. Tá aí o Renato Araújo, ele não disse de onde é, só mandou um e-mail. Perguntar aqui para a Vânia Damasceno Nogueira, voltando ao caso do prefeito lá de Santa Cruz do Ariri, né, o Marcelo Pamplona, que está afastado pela justiça agora, que tipo de punição que esse prefeito ainda pode sofrer, Vânia? Se você que entende dessa área de lei, pela lei brasileira, o que pode ser feito atualmente? Fabrício, na seara penal, ele pode responder pelo crime de maus tratos, pela lei de crimes ambientais, só que, como ela falou, a pena é muito tímida, é 3 meses a 1 ano. Há projetos de lei, inclusive um que tramitou recentemente aqui na Câmara de Constituição e Justiça, que estabelecia uma pena de 3 a 5 anos de reclusão para os crimes de maus tratos. Mas ainda é muito indefinido. O que seria maus tratos? Como ela citou, acorrentado, o animal acorrentado que fica num pequeno ambiente, aquilo é maus tratos? Que para muitas pessoas isso não é considerado maus tratos. Seria maus tratos somente aquele que chega no hospital veterinário mutilado. Então a legislação penal ela é preocupante, ela tem que ser imediatamente revista. Mas eu entendo também, Fabrício, é bom alertar que nós temos que ter uma legislação que incentive a posse responsável. A legislação tributária seria um excelente mecanismo para isso, a isenção do imposto de renda, a inclusão do animal como dependente, a inclusão do animal no Sistema Único de Saúde, com a criação de hospitais veterinários públicos, não somente na seara acadêmica, como nós vemos aí, as faculdades normalmente têm hospitais de instrução, hospitais públicos, mas teria que ter toda a rede de saúde pública. Seria um incentivo bastante o que seria também, assim como é preciso definir o que o que são os maus tratos, o que seria a posse responsável exatamente? A posse daquela pessoa que adquire o animal, que tem um animal, que sabe que o animal tem necessidades especiais, tem interesses próprios. Qual que é o interesse de um animal? Não é o interesse de usar um colar, de receber uma herança, de colocar roupa. O animal tem o interesse de acasalamento, o animal tem o interesse de integridade física garantida, de alimentação adequada, de higiene adequada. A castração é importante, a vacinação é importante. Esses são os interesses que devem ser respeitados quando se fala numa posse. Porque o animal idoso, por exemplo, é muito comum a pessoa ter um animal ao longo de toda a vida, fica com aquele animal, e quando o animal está idoso, está doente, porque o veterinário não é barato, às vezes é muito mais caro custear um veterinário do que um médico. O animal é abandonado na rua, ele se torna um animal errante devido a aparecimento de doenças ou a idade do animal. Essa pergunta aí de o que vai acontecer com o prefeito lá foi mandada também aqui pelo Gerves Vertes Lara, de Campo Largo, Paraná, que mandou pra gente pelo 0800 619 619, telefone que você também pode discar para mandar suas perguntas, mandar suas opiniões, seus comentários sobre o assunto. Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br e pelo Twitter mandar uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. E o Gastão Vitor Casper, de Mangaratiba, Rio de Janeiro, também pergunta se criminalizar o abandono de animais seria uma solução. Mas já é criminalizada a conduta, só que a pena é muito tímida, como eu disse. Já o abandono de animal é o que dá essa punição de 6 meses a 1 ano, não? Não, os maus tratos. Os maus tratos, mas o abandono de animal, sim, mas como o isso? Que seria a configuração dos maus tratos? Aí existe um decreto de 1934 que configura, está elencado nesse decreto, várias situações de maus tratos, dentre eles o abandono. Então nós temos que saber configurar, e o juiz tem que ter esse discernimento do que seria maus tratos aos animais. E esse projeto de lei que eu citei, que está em trâmite aqui na Câmara, ela configura o maus trato como o abandono como crime de maus tratos. Esse é o projeto que foi aprovado agora, né? Até essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Terça-feira. Bom, o Conselho Federal de Medicina Veterinária baixou no último dia 3 de julho de 2013 uma resolução que proíbe o corte da cauda, né, a caudectomia, que é uma prática usual, né, Laurício? Há muito tempo já se faz isso em várias raças. Eu lembro que eu tive Cocker Spaniel, por exemplo, que é uma das raças que normalmente tem o rabo curtinho, e inclusive, se não tiver o rabo curtinho, é considerado fora do padrão da raça, inclusive. Na sua opinião, realmente, essa é uma prática agressiva ao animal? É perigosa para ele? É uma
prática extremamente agressiva à biologia do animal, porque ela não é uma vontade dos animais, ela é uma vontade particular do proprietário. Então, o Conselho de Medicina Veterinária, ela publica então a resolução e proíbe todas as formas de mutilação, exceto em condições onde o médico veterinário, em avaliação, seja necessário a amputação. Uhum. Isso, por uma razão de saúde. Por uma razão de saúde. Né? Então, essa resolução, ela vem enquadrar todos os médicos veterinários. Se você faz uma análise, né, atrás, você observa que muitos médicos veterinários já tinham essa conduta da não mutilação da vida animal por vontade de seus proprietários. Uhum. O lamentável é que de forma clandestina isso ainda ocorre e que é difícil de você caracterizar também esse tipo de crime. E por falar um pouco de crime, só pegando um gancho, é importante que as pessoas, quando identifiquem maus tratos a um animal, seja ele qual for, denuncie a polícia. Em Brasília pode denunciar ao 190 e ao 197, porque denunciando, e na grande maioria das vezes em parceria com o Serviço de Controle de Zoonose aqui em Brasília, as ações são feitas e aí se instaura um processo. Agora, isso também também é feito um atendimento desse, já que não existe um disco de denúncia de maus tratos de animais assim, nacional, que foi até a sugestão também do José Antônio Milei Freitas, lá de Lorena, São Paulo. 190, 197 são telefones da Polícia Militar, né, e do... Polícia Civil. Da Polícia Civil. Existe algo assim em outros estados, ou isso aí é uma exclusividade só aqui do Distrito Federal? Olha só, para a questão em si, teria que ser regra geral para o país inteiro. Aqui no Distrito Federal a gente tem essas duas vias de acesso. Muitas das vezes o primeiro telefonema chega no Centro de Controle de Zoonose. Então a gente informa, olha, maus tratos, a gente atua em conjunto, mas a gente não tem essa força que o setor jurídico tem. Então ele tem que entrar pelo meio delegacia ou Polícia Militar Ambiental. A visita é sempre feita em conjunto com um veterinário e servidores da zoonose, para então a possibilidade da caracterização de maus tratos. Existem processos que tem correndo aí na Justiça no Distrito Federal. Bom, a gente tem aqui também, a gente está em contato aqui via Skype, né, via internet, com uma outra Vânia aqui, também operadora do direito, mas que fica em São Paulo, a Vânia Túlio, que é promotora lá em São Paulo, e faz parte desse grupo que redigiu a proposta de proibição da caudectomia, né, do corte do rabinho dos cachorros. Não é isso mesmo, Vânia? Oi, boa noite. É isso mesmo. Na verdade, nós fizemos uma recomendação, o GCAP, que é um grupo de promotores de justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, de combate a crimes ambientais. A gente fez um estudo técnico sobre a importância da cauda, a função da cauda no animal e aí recomendamos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que proibisse, porque antes ela só era recomendada que não se fizesse, mas que proibisse então a caudectomia, justamente porque a cauda tem uma função muito importante na biologia do animal. Uhum. Agora, Vânia, a gente estava falando aqui, até o Laurício Monteiro, que é da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ele mencionou essa questão de as pessoas denunciarem os maus tratos, né? E a gente estava falando que não existe um telefone nacional, como existe já para maus tratos contra a mulher, contra crianças, enfim, não existe nada de um tratamento nacional a respeito desse caso. Essa questão, por exemplo, da caudectomia, normalmente é feita pelos donos ali da mãe, da ninhada ali, e na hora, muitas vezes, que o cachorro já nasce, já pega a tesoura e corta ali na hora. Então, assim, como fiscalizar? Já que não existe um órgão nacional de denúncia, a fiscalização não é feita de forma ativa e sim por meio de denúncias. E você, como promotor, aí deve passar muito apuro para conseguir realmente fazer um processo de maus tratos de animais, não? Sim, olha, nessa questão da caudectomia especificamente, agora fica relativamente fácil. Por quê?
Porque o corte da cauda normalmente se dá no animal jovem, no recém-nascido, não é? Então, se um cachorro que é pequeno, que alguma pessoa veja que esteja com a cauda cortada, é fácil detectar a idade dele e aí verificar que ela foi cortada depois da proibição do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Não é? E eu já ouvi alguns tratadores ou alguma coisa na internet de tratador de animal, de criador de animal, falar assim, mas essa proibição é só para o veterinário. Eu não sou veterinária, então eu posso cortar. Bom, você não é veterinário. Se você cortar, e como eu disse, é relativamente simples agora a gente saber que foi cortado após a proibição, é mutilação de animal é crime e você vai ser processado criminalmente por isso. Ou seja, os mecanismos atuais da legislação servem para proteger os animais assim suficientemente ou não? Suficientemente não. Eu digo que nós temos tipos adequados, embora a gente precisa ampliar isso, mas nós temos as penas são muito brandas. Né? A par desse projeto de lei que a doutora Vânia Meachará mencionou, a gente tem um projeto de lei também no Senado, tramitando, é o 236/12, que é a reforma do Código Penal. E dentro da reforma do Código Penal foram inseridas todas as legislações penais esparsas, dentre elas a 9.605. Ali, então, foram criados novos tipos penais, com penas melhores do que as que estão hoje. Foi definido, por exemplo, o tipo do tráfico de animal silvestre, que é uma conduta altamente perniciosa para a nossa biodiversidade. As penas todas foram aumentadas, não existe pena menor do que 1 ano de prisão. Foi previsto o abandono de animal, a omissão de socorro, o transporte inadequado, a rinha de animais como tipos distintos que hoje não existe na legislação. Uhum. Perfeito, doutora Vânia Tuglio, que é promotora em São Paulo, que é a outra Vânia do programa aqui, pode continuar com a gente aí no Skype, viu? Acompanhando, na hora que quiser falar qualquer coisa também é só se manifestar, continua participando do programa, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Bom, vamos ver aqui o que nós temos. A Juliana Silveira, parece que é de Brasília, porque o e-mail dela inclusive inclui BSB Animal, imagino que seja uma ONG. Conhece? Vocês conhecem? Conheço. Então é BSB Animal, Juliana Silveira mandou aqui pra gente. Parabéns por fazer um programa com esse tema, é preciso coragem. As pessoas e grupos que atuam são taxados de elitistas. As pessoas imaginam que cuidamos de animais e desprezamos as pessoas, o que não é verdade. Ultimamente, uma grande emissora de TV passou a mostrar trabalhos de protetores de cães, inclusive em trechos de novelas. Porém, nada fala sobre proteção aos gatos. Uma coisa não exclui a outra. Os gatos sofrem um duplo preconceito, quando são vítimas de superstições e quando são desfavorecidos na proteção. O gato nos ensina a sermos mais humildes, uma vez que ele não nos coloca no centro de sua existência. Os gatos são mestres para nos tornar menos egocêntricos, mais humildes, mais dispostos a pensar nas necessidades do outro do que satisfazer nossas próprias vontades. Está aí a opinião da Juliana Silveira, que partiu em defesa dos gatos aqui também, né? Se normalmente, Laurice, se fala muito dos cães, realmente, inclusive nessas questões de saúde ligada aos animais, a questão da leishmaniose, por exemplo, até atribuída aos cães, mas os gatos também podem ter problemas, assim, ameaçar de certa forma a saúde humana, a gente pode dizer assim? Olha só, todos os animais, isso eu tenho muito cuidado em falar, eles têm envolvimento em algum agravo à saúde pública. Né? Então, se você pegar, por exemplo, nós tivemos em São Paulo, e aí o tema que você está levantando em primeiro momento é gato, né? Nós tivemos em São Paulo e acompanhamos lá um quadro de esporotricose que acontece numa determinada região da capital de São Paulo. Qual ali, doença? Esporotricose, uma doença fúngica que tem o gato ali como seu principal reservatório, mas pode acometer a saúde humana, como pode acometer também outros animais. Mas então, com a atuação do Centro de Zoonose de São Paulo naquela região, eles conseguiram fazer tratamento nessa população de felino e impedir que a doença chegue aos casos humanos. E assim é feito em vários outros agravos. Por exemplo, a profilaxia da raiva com uma vacinação. Agora, o tema leishmaniose é um tema extremamente complexo, porque tem coisas que são definidas e comprovadas cientificamente por instituições de renome internacional, que são as fundações de apoio ao Ministério da Saúde, como a Fiocruz. Então, o animal de importância
como reservatório no meio urbano é o cão. E a disposição da eliminação da leishmania, do protozoário leishmania no cão, ainda não se tem uma ferramenta concreta no mundo, na verdade no mundo. Agora, mas tem vacina, né? Não existe vacina. Aí você chegou num tema extremamente onde a gente joga todas, né? Nós jogamos todas as energias. A Secretaria de Estado, o Serviço de Vigilância, ele pauta num programa de controle de leishmaniose em vertentes importantes. Seria a entrada do agente de saúde em casa, fazendo ali educação em saúde, tirando todos os criadores para que não exista ali o vetor. Isso é de extrema importância. O vetor, no caso, é o quê? A Lutisomia longipalpum, que é o mosquito palha comumente conhecido, popularmente conhecido. E que é ele quem faz a transmissão. E a educação dos moradores na retirada dessa matéria orgânica, ou seja, do acúmulo de folha, de fruta e de outros madeira que gera a decomposição, é que você vai tirar o abrigo desses vetores e ali você afasta esse vetor do seu ambiente. Agora, em relação ao o cão negativo, o cão com sorologia negativa, apesar de você não ter hoje no meio público ou nos programas públicos ainda um imunobiológico disponível, uma vacina disponível, mas a gente já pode recomendar para animais soronegativos. Ou seja, que não tem a doença. Que não tem a doença. Agora, é preciso fazer o manejo ambiental, que nada mais é, como diz o professor Serra Freire na Fiocruz, a limpeza do seu quintal. É preciso utilizar coleira repelente nesses animais, né, com importância no cão, porque é o reservatório de importância, e nos cães negativos, procurar um médico veterinário particular, que só está disponível de meio particular, e iniciar ali um protocolo de imunoprofilaxia. Isso para os cães já com a doença ou não? Não. Isso para os animais que têm a sorologia negativa. Bom, nós temos no telefone aqui já, pelo que me falaram, o deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Deputado Ricardo Izar, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, é um prazer falar com vocês. Ô, deputado, bem-vindo aqui ao Participação Popular. Prazer em ter o senhor aqui. O senhor mesmo apresentou um projeto sobre essa questão da vacina de leishmaniose, não? Não, na verdade, o projeto é um projeto que já existe na casa, e o relator era o deputado Mandetta, se eu não me engano, do DEM. Mas nós fizemos algumas reuniões com ele e ajudamos na elaboração do relatório, para ele mudasse um pouquinho o parecer dele, conseguimos aí alguns avanços. Ele colocou que vai ser obrigação do Estado a prevenção através das coleiras, das vacinações, e que também vai ser possível o tratamento, desde que haja mais do que um antibiótico no mercado. Isso para preservar a questão da saúde humana também. Então eu acho que vai ser um relatório que vai trazer um ganho bem grande. Por falar nessa questão da leishmaniose, eu acho que o que falta um pouquinho é política pública do Ministério da Saúde. Porque hoje a gente vê o Ministério da Saúde fazendo grandes campanhas aí educacionais referentes à dengue, e leishmaniose mata mais do que dengue. E a gente não vê uma política educacional do Ministério da Saúde. Aliás, quando a gente fala de animais silvestres, a gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente é responsável. Quando a gente fala de animais de produção, o Ministério da Agricultura é responsável. Mas quando a gente fala de animais domésticos e domesticados, qual é o ministério responsável? Não existe uma política clara para esse tipo de animal. E é lógico que isso deveria ser política pública do Ministério da Saúde, porque a gente tem dados aí da Organização Mundial da Saúde que mostra que quando você investe R$1 no combate à zoonose, no controle populacional de animais, você está economizando R$27 lá na frente em saúde humana, né? Porque o tratamento dessas zoonoses no ser humano é muito mais caro do que a prevenção nos animais. R$1 em saúde animal dá R$27 de economia em saúde humana, é isso? Exatamente. Por isso que muita gente, quando critica, fala, está cuidando dos animais, não está cuidando de gente. Não, nós estamos falando de saúde humana também. É lógico que tem a questão do respeito aos animais, que são seres como nós, são animais como nós. É que nós deveríamos ser mais conscientes, né? Deputado, a gente tem aqui na Câmara vários projetos ligados aos direitos dos animais, né? Eu estou vendo aqui o PL 1738 de 2011 do
deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que também fala da leishmaniose, estabelece a vacinação gratuita e obrigatória. O deputado Pastor Feliciano, que está famoso agora nas manifestações aí pelo país, desde que assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, apresentou em 2012 um projeto de lei, o 4331, que torna crime o sacrifício de animais em rituais religiosos. Foi apensado um outro projeto, o 347 de 2003, que está aguardando a votação no plenário. A Rosângela Martins Cipriano, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, perguntou por que são tão morosas as leis em defesa dos animais entrarem em vigor? Por que é tão moroso esse processo todo? Queria perguntar então para o senhor, era o caso de se estabelecer agora, juntar tudo isso, criar um código de defesa dos animais, alguma espécie, alguma coisa assim? Na verdade, a gente sentiu muita dificuldade, inclusive na criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais. Você sabe que eu presido uma outra frente, que é da habitação, eu colhi as assinaturas necessárias em 15 dias. Nós demoramos 10 meses para colher assinatura na questão dos direitos animais. E por que isso? Porque na casa era considerado um tema secundário. Mas eu acho que isso está mudando. Quando teve aquele movimento que a população foi para a rua, no movimento da crueldade nunca mais, no dia 22 de janeiro de 2012, a movimentação foi muito grande. E, por incrível que pareça, isso repercutiu dentro do parlamento, porque aqueles deputados que não tinham assinado a frente parlamentar nos procuraram e falaram: Izar, eu quero assinar a tua frente. Então, isso mostra que a participação popular, a vontade da sociedade, faz efeito aí dentro do Congresso. Quando a gente faz aqueles apelos da sociedade, aí a gente responde aí dentro. Então, projetos que estavam parados há muito tempo, como o que cria a política pública de esterilização, a gente já conseguiu movimentar ele em algumas comissões, que era um projeto que estava parado aí há 6, 7 anos. A gente já está deixando pronto para a pauta de votação a questão da proibição de animais em circo. Então, houve alguns avanços, não na rapidez e na velocidade que a gente queria, mas está acontecendo. A gente está conseguindo movimentar bastante pela frente parlamentar e principalmente pela participação popular. Inclusive, era até bom deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a Câmara tem um site, que é o www.câmara.leg.br, onde a pessoa pode acessar e pode dizer qual o projeto de lei que ela quer que seja votado. Isso cai na mão dos presidentes das comissões e no presidente da Casa. De que forma que isso pode ser feito, deputado? O senhor pode dizer mais vezes aí o caminho das pedras? Vou até fazer um apelo aqui para todos que estão nos assistindo. Nós temos um projeto que está prontinho para votação, que é o PL 7293 de 2006, se eu não me engano, que é o que proíbe a exibição de animais em circo em todo o território nacional. Hoje isso já ocorre em 9 estados, né? Seria mais uma ratificação dessa lei. E se todos pudessem acessar o site da Câmara, mandar mensagem para os deputados, mandar mensagem para o presidente da Casa, que a gente quer que vote esse projeto urgentemente, ele vai ser votado. Não tem como a Casa segurar um clamor popular. Eu acho que a gente viu aí nessas movimentações que tiveram agora. Foi todo mundo falando da PEC 37, votou-se a PEC 37. Então eu acho que a participação da sociedade é muito importante para movimentar os projetos dentro da Casa. O deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, que é o coordenador aqui da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, pedindo a sua ajuda, você que está acompanhando Participação Popular pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo portal da Câmara na internet também, o noticias.câmara.leg.br, né, o Câmara Notícias ali. O deputado está pedindo a sua ajuda, então, né, a sua participação popular efetivamente para agilizar a votação desse projeto dos circos, né, do uso de animais em circos e dos outros projetos que dizem respeito aos direitos dos animais. Deputado Ricardo Izar, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Eu que agradeço, queria deixar um abraço aqui no ar para a doutora Vânia Túlio, que é uma pessoa que eu admiro muito com esse trabalho dela, e dizer que agora nós estamos numa luta que está na reta final. Nós já colhemos aí quase 170 assinaturas. Nós devemos estar entrando com um pedido de abertura de CPI para apurar os maus tratos contra animais em todo o Brasil. Então, acho que nas próximas semanas a gente deve entrar com esse pedido na mesa diretora da Casa. Isso aí está dependendo de assinaturas dos parlamentares das duas casas, só da Câmara, como é que é? Só da Câmara. A gente está colhendo assinatura, eu acho que já tem 170 e poucas, mas a gente precisa ter uma margem aí, porque às vezes tem assinatura errada, então eu quero chegar nas 200 assinaturas e dar entrada nesse pedido de abertura de CPI, que aí assim a gente vai poder apurar melhor todos os maus tratos que os animais sofrem e com isso tentar melhorar a questão
do Código Penal, tipificando e aumentando as penas para maus tratos aos animais. Perfeito, deputado Ricardo Isaac. Grande abraço para o senhor, então, para todo mundo que está acompanhando Participação Popular aí em São Paulo. Tá, joia, um abraço grande, fica com Deus. Abração. Bom, pelo 0800 619 619, estão chegando algumas perguntas aqui, deixa eu ver, temos 14 perguntas, se eu não me engano, que chegaram até o momento. Fabrício, só lembrando Pois não, também Vânia Damasceno, diga. Que a doutora Vânia, ela é uma árdua defensora de delegacias especializadas de denúncia animal. Em Belo Horizonte foi recriado recentemente uma delegacia especializada. Então isso é também um fator importante, varas especializadas para tratar desse assunto. Seria também um fator importante. Eu lembro de ter lido aqui uma mensagem, que agora eu não lembro em que parte que sugeriu a criação de conselhos de vigilância, conselhos públicos de vigilância sobre os direitos dos animais. Seria viável fazer algo assim? Sim, por que não? Perfeitamente viável. E tem conselho tutelar já? Sim, e as ONGs têm um papel fundamental, a sociedade civil como um todo. Basta lembrar que há uns 5 anos atrás, nós não tínhamos no cardápio da McDonald's frutas e saladas. E hoje nós temos. O consumidor está cada vez mais responsável. Hoje nós temos selo verde para produtos que não utilizam ou não fazem teste em animais. Então, há um consumo hoje sustentável, uma preocupação no consumo sustentável e que isso pode vir a beneficiar os animais. Perguntar para a sua xará também, a Vânia Túlio, que é promotora lá em São Paulo, que ela ainda está com a gente aí no Skype, né, Vânia? Está nos ouvindo? Está ouvindo bem a gente aí daí, Vânia? Estou te ouvindo, sim. O que você acha dessa proposta de criação de conselhos públicos de defesa, de vigilância sobre os direitos dos animais? É viável isso? Tem amparo legal ou não? Olha, eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais ampla. Eu já venho defendendo isso também há bastante tempo nas minhas palestras. Eu acho que nós precisamos de uma Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Fauna. A exemplo do que nós temos como Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, que mudou a realidade da mulher desde que ela foi criada, iniciando com as DDMs, né, com as Delegacias de Defesa da Mulher, e hoje a questão da mulher ela é absolutamente e infinitamente melhor do que era 10 anos atrás. Nós já temos estrutura, tanto legal quanto de apoio da população, para que em nível federal seja criada uma Secretaria Especial de Políticas para a Fauna, porque nós temos questões relacionadas ao CCZ, questões relacionadas aos animais de consumo, questões relacionadas aos animais que são utilizados para espetáculos públicos, são questões que acontecem em nível nacional e que precisaria ter grupo de especialistas em cada área de animal, a questão dos silvestres também, que pudessem pensar essa questão, criar programas e destinar verbas para esses programas. Então, eu penso que poderia ser bem mais amplo do que a criação de conselhos e tal. Eu acho que nós precisamos, já está na hora da gente ter uma Secretaria Especial de Políticas para a Fauna. Tá certo, Vânia Túlio, promotora em São Paulo. Acho que não vai haver tempo, agora o programa está chegando no final, não vai haver tempo para a gente voltar aí com você, né? Então eu vou deixar um agradecimento aqui por ter estado com a gente no Participação Popular. Muito obrigada. Eu é que agradeço e devolvo o abraço ao deputado Ricardo Isaac e uma boa noite. Cumprimento quem está aí presente e todos os ouvintes também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. O nosso amigo Glaidson Carneiro Amora, de Fortaleza do Ceará, que está sempre acompanhando a Participação Popular, falou: eu penso que a lei parece míope quando se preocupa mais do que com as causas. Não deu para entender muito bem essa parte. Proibir a fabricação de gaiolas não seria uma boa forma de combater o aprisionamento de pássaros? A pergunta que ele levantou aqui, né? É possível responder rapidamente, assim? É uma ideia, né? Vamos ver o que pode ser. O Sandro Farias está chamando a gente de novo lá no setor de hospitais veterinários de Brasília, né, Sandro? Isso aí, Fabrício. Coincidência ou não, eu estava conversando um tempinho atrás com a Simone a respeito dessa coisa de passarinho na gaiola e tal. A gente já vai falar disso. Antes, eu volto aqui com o Dr. Brumel, que é veterinário, que também acompanhou a gente durante o programa. No estúdio, o Fabrício e os nossos convidados estavam tratando de um tema que é a leishmaniose, que é um problema de saúde pública. Mesmo no hospital veterinário particular, há muitos casos de atendimento de leishmaniose. Então, mesmo no caso particular, hospital particular, tem muitos casos, assim. Muitos casos a gente pega, assim, de animais. E são casos graves, em geral, com agravamento? Como é que é?
Então depende mais da condição clínica e da evolução da doença, né? Em si, assim. Tem casos graves, tem outros menos graves, aí depende. Agora, uma outra coisa que estava sendo discutida também são alguns procedimentos, né, que o dono traz o animal para fazer. Por exemplo, a caudectomia, se eu não me engano, que é a extirpação da cauda do animal. Você, como médico, eticamente, como é que é a sua visão a respeito de um procedimento como esse? Olha, eu não sou favorável porque assim, não traz benefício nenhum para o animal, é só para mostrar mesmo assim, né? Só estético, né? Só estético, né? E sou contra a fazer caudectomia. Então a extirpação, por exemplo, das cordas vocais também, para cães de apartamento, nem se fala, né? Isso, muito mais ainda. Que é muito invasivo e por mais de tudo ainda o animal corre risco, assim, na anestesia e tudo, né? Eu acho que não tem necessidade, assim. Tá certo. Simone, a gente conversa também aqui, antes, Fabrício, eu contei, né, que a gente estava falando sobre isso. Eu perguntei para Simone o seguinte, passarinho na gaiola é maltrato? Definitivamente é maus tratos. Não existe a possibilidade de você atender às necessidades etológicas de um pássaro, ou seja, dos seus comportamentos normais, dentro de uma gaiola. Quer dizer, um pássaro livre, ele voa quilômetros por dia, ele tem um grupo social. Então eu digo sempre o seguinte, se você gosta de passarinho, compra um binóculo, vai para o cerrado, se está aqui na nossa área, planta árvore, que você vai desfrutar, né, do canto, sem aprisionar e maltratar aquele animal. Agora, politicamente falando, Simone, que propostas, que projetos de lei o ProAnima acompanha, no caso, no Parlamento, no Congresso Nacional hoje em dia? A proposta, o projeto de lei que o nosso deputado Isar colocou aí sobre a proibição de animais em circos, está demorando, a gente realmente espera que seja aprovado esse ano. Eu acho que está muito claro para a população que é para acabar com essa história de uso de animais em circos, é um legado absurdo do passado que a gente já superou. Existe o projeto 1376 de 2003, que institui exatamente a política pública de terminar a matança nos centros de controle de zoonoses e seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que a única forma de lidar com essa questão é fazendo a esterilização cirúrgica, dita castração, né? E campanhas de guarda responsável. Então, essa é uma lei que vai instituir em todo o Brasil o fim de políticas públicas atrasadas no Centro de Controle de Zoonoses. Mas é importante dizer que antes mesmo da aprovação dessa lei, que a gente está trabalhando muito para que ela passe, ela já tramitou nas duas casas e agora está na Comissão de Orçamento da Câmara para finalizar. Mas antes mesmo, existem centenas de municípios nos quais as prefeituras já assumiram um trabalho de esterilização. É uma questão de vontade política, até porque para esse tipo de trabalho, conta com a colaboração da sociedade civil organizada, né? Então, é um trabalho que é econômico do ponto de vista do Estado, é muito mais ético, é muito mais científico você fazer o controle populacional dessa forma. Em tempos de... você tem aí, já consegue, dessa lista de cidades, você consegue nomear algumas? Olha, a gente tem desde cidades como Pinhais, no interior de Paraná, várias cidades, Araçatuba, no interior de São Paulo, várias capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, mas até cidades pequenas. Hoje eu estava vendo no interior de Sergipe, tem cidade onde o prefeito assumiu que vai fazer centenas de esterilizações por ano ou por mês, conseguindo assim o controle dessa população errante que não tem culpa de estar na rua, a culpa é das pessoas e eles não podem pagar com a vida por um crime cometido pelas pessoas. E é nesse sentido também que a gente está apoiando esse projeto de lei que aumenta as penas contra maus tratos contra animais, que foi aprovado na CCJ na terça-feira. A gente vai acompanhar a tramitação. Lembrando também que não são apenas cães e gatos que sofrem maus tratos, ou seja, essa lei é um avanço, mas a gente gostaria da extensão do aumento de penas para todos os animais, não apenas os domésticos.
Tá certo, Simone. Muito obrigado pela sua entrevista. Lembro também que, né, tempos agora de vídeos na internet, em que alguns vídeos muito impactantes chegaram a ser né, publicados, é momento de ficar vigilante, né? Vigilante mesmo. Sim. Com certeza. Eu acho que está havendo o aumento da conscientização da população e a internet também facilita, né, a conscientização, as denúncias chegarem mais rápido às autoridades. Então é também importante salientar que maltratar animais já é crime. A pena é leve? É, mas a gente ainda tem que usar o máximo da lei que já existe. Tá certo, Simone. Fabrício, parece que o tempo aí tá acabando, né? Tá bem curtinho, Sandro. Eu vou tentar enfiar ainda alguns comentários e perguntas que chegaram aqui dos nossos espectadores. Essa ideia das prefeituras assumirem a questão da castração também foi proposta pela Terezinha Ávila do Boc, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, que ela diz aqui: sugiro que as prefeituras tenham uma secretaria especializada no trabalho de castração dos cães machos, principalmente nas periferias, para evitar abandonos nas ruas. Deixa eu ver quem mais aqui. O Edson Cardoso da Costa, de São Paulo, capital, fez um comentário aqui do outro lado, né? Mas ele diz: eu sou completamente contra os direitos dos animais, pois dependemos da carne para alimentar. Deveríamos mesmo ter direitos humanos. Tá aí uma opinião divergente do que a gente vem discutindo. Eu acho que uma coisa até não exclui a outra, viu, Edson? Mas, bom, a Miriam Suzana Benedito, de Brasília, Distrito Federal, do Guaraú, mora no Guaraú, em Brasília, ela pergunta: a quem devo procurar em caso de abandono de animal em uma residência? Doutora Vânia Damasceno, tem como responder isso aqui? Sim, pode utilizar os disques de denúncia, que o doutor falou, da Polícia Militar, Polícia Civil. 190 e 197. Exatamente. Né? Pode procurar Promotoria Pública, pode procurar Defensoria Pública, pode procurar delegacias especializadas, onde existam já delegacia especializada de direitos dos animais. Qualquer órgão público, segurança pública, principalmente a Polícia Ambiental, ela tem essa responsabilidade. Perfeito. Bom, chegou uma outra pergunta aqui também que eu vou passar para o Laurício Monteiro, né, que é o veterinário da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Emílio João Noquelato, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pergunta: hoje em dia a ração é feita com produtos transgênicos. Isso é saudável para os animais? Olha, não existe nenhum trabalho que comprove que a transgenia em vegetal tem influência no DNA do animal ou até mesmo no DNA humano. Então, nos Estados Unidos e no Brasil, hoje a produção de alimentos transgênicos é imensa. Então, hoje não tem nada que você envolva a saúde desses animais ou até mesmo a saúde pública. A princípio não faz mal nenhum, né? Não, agora eu queria fazer só um comentário. Tem que ser muito rápido, que eu já estou no limite. Extremamente rápido. Os Centros de Controle de Zoonose, eles surgiram por uma finalidade: a proteção à saúde pública. Claro que nós temos que avançar com a relação à saúde da vida dos animais, sobretudo no meio urbano, cães e gatos. Para isso é preciso que a gente tenha um regulamento legal, aí um instrumento de código, né, para regular isso aí, com verbas destinadas com esses fins. Então, falar que os centros de zoonose fazem matança a qualquer tipo de situação, isso é uma inverdade. Para fazer esse eutanásia, nós obedecemos a Resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária com animais de vínculo em saúde pública. Perfeito, já estamos no limite. Vou agradecer aqui ao Laurício Monteiro, veterinário, especialista em vigilância sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Muito obrigado, Laurício, espero ter gostado do programa. A Vânia Márcia Damasceno Nogueira, advogada, defensora pública federal, autora do livro dos direitos dos animais aí. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Obrigada, Fabrício. Obrigada a todos. Espero que tenha gostado também. E muito obrigado a você que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, em mais essa edição do Participação Popular. Quero te convidar para o programa da semana que vem, sexta-feira, ao vivo, 6 da tarde, discutindo a corrupção, uma das maiores cobranças dessas manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Que mecanismos existem já e o que pode ser criado, quais são as propostas que os manifestantes têm e como que o Congresso vai atender isso tudo. Sexta-feira, 6 da tarde, ao vivo na TV Câmara, na Rádio Câmara e na internet, no noticias.câmara.leg.br, participação popular sobre a corrupção. Eu sou Fabrício Rocha, muito obrigado pela sua audiência. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.